bom dia! Vamos continuar hoje o nosso assunto sobre auto-amor. Nós estamos passando vários passos, são vários passos para aprender a se amar, baseado aqui nesse livro da Louise Hay, tá? Aprendendo a gostar de si mesmo. Semana passada nós falamos sobre não se critique. Passei o exercício do Ho'oponopono para vocês fazerem durante a semana. Japa mala, quem não tem seu japinha, não tem problema. Você pode fazer de outra forma, você pode fazer só falando, você pode fazer com um colar de contas, você pode fazer da forma como você quiser, mas faça o exercício de ampliar conexão com o amor em você. Hoje nós vamos falar de um passo muito importante e esse passo foi uma virada de chave na minha vida, que é não se assuste. E o passo 3, seja amoroso, gentil e paciente consigo mesmo. Meus amores, parece uma coisa muito trivial, parece uma coisa muito fácil, parece uma coisa muito sem importância. E eu vou dizer para vocês, isso é a chave para a gente viver a vida que a gente deseja viver aqui. O auto-amor, ele é um portal de conexão com o amor em você, com a energia do amor. E ele vai abrir campo para o amor em todas as áreas. Para o amor nos seus relacionamentos, para o amor na sua vida profissional, para o amor na sua vida com o planeta, na sua relação com a natureza, na sua relação com Deus. É através do amor próprio. Se eu falar assim para você, quem não tem amor próprio não tem relação com Deus. Não é isso. Quem tem amor próprio pode ter relação com Deus. Só que a sua relação mais aprofundada de confiança, de rendição, de entrega a uma energia do universo, ela só é possível quanto mais você consegue sentir esse amor em você. Senão ela não é tão possível assim. Entende? É algo meio subjetivo, mas que na prática a gente vai percebendo muito. Sejam bem-vindos, meus amores que estão aqui. Beijos, minha eterna professora de artes. Eu não sei. Eita! Eu, professora de artes? Será que você tá me confundindo, meu amor? Não sei. Bom dia, Thelma. Bom dia, Regina. Sejam bem-vindas. Deixa eu mandar aqui para mais algumas pessoas. Gostaria que vocês mandassem aí também. O tema de hoje, a parte de hoje que a gente vai falar, é por que foi uma virada de chave para mim? Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente tem mania no nosso dia a dia de ter uma atitude um pouco assustada, a gente se assustar com determinadas coisas que acontecem. Vou dar um exemplo para vocês, que foi um caso de saúde, um caso muito sério, que aconteceu aqui na minha família. Deixa eu só mandar aqui, pronto, tá bom, vou mandar mais não, chega. Quem quiser, manda aí. Eu queria ouvir uma música aqui, mas ela não tá saindo também. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha musiquinha aqui. Vou desistir da musiquinha, vamos lá para os passinhos aqui para vocês. Coisa linda. Minha eterna professora de artes, ODR Banda. Acho que essa pessoa se confundiu. Né? Então vamos lá, meus amores. Ixi, Maria, live 2 aqui, não se assuste. Alguma coisa acontece na nossa vida, por exemplo, a gente tá andando e a gasolina do carro começa a acabar. E aí você vê que tá com pouca gasolina e que não tem um posto por perto, assim, não tem um posto tão à vista. E a gente começa a pensar, meu Deus, e agora? Eu vou ficar no meio da rua. E a gente já começa a imaginar um monte de situações que vai acontecer por a gente não ter ali, por a gasolina estar acabando. E a gente começa a sentir aquilo também. Dependendo da intensidade do medo, a gente fala de cocriar. A gente realmente cocria aquela realidade. Porque a gente atrai, a gente magnetiza. Eu ainda vou comprar alguns ímãs para mostrar para vocês essa questão do atrator, da força magnética. Nós somos um grande imã atrator daquilo que a gente frequencia no nosso campo, daquilo que está reverberando no nosso campo. Depois eu vou dar uma aula sobre isso para a gente poder entender mais sobre isso também. Mas você começa a se assustar ali, você começa a pensar, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Isso, aquilo outro, já passa um monte de cenas na sua cabeça. Você chega no seu trabalho e o seu chefe não te cumprimentou ou não te convidou para a reunião que está acontecendo naquele momento. Você também começa, né, pode dar aquele vucu-vucu no coração e você começar a sentir que eu fiz alguma coisa errado,
que eu desagradei de alguma forma, que a culpa é minha, que eu deveria ter sido mais responsável. E aí você começa um processo de autocrítica, começa ali um processo de também fantasiar, acrescentar coisas ali na sua mente que possíveis de terem acontecido. Você acorda de manhã e de repente você vê uma mancha, alguma coisa no seu corpo, na sua pele. Também você pode olhar para aquela mancha e se assustar e começar a imaginar um monte de doenças, um monte de questões ali por conta daquela mancha. O que pode ser aquela mancha ali? Então é muito comum no dia a dia a gente se assustar com várias coisas, com as contas a pagar, com o comportamento dos filhos, com o nosso peso que não está o peso ideal, com o horário que a gente está acordando, com o hábito que a gente não tem. São várias questões no nosso dia a dia e se você parar para observar com mais carinho, com mais atenção, você vai começar a perceber que pode ser que você esteja se assustando muito durante o dia. E essa energia do se assustar, naturalmente, ela vai gerar uma onda de pensamentos negativos. Você vai gerar uma frequência de onda ali ao seu redor que está numa frequência mais baixa. Pensa para você ver, quando você pensa numa situação negativa, vamos pensar numa situação, pensa numa... você acordando tarde para ir para o trabalho. E aquela sensação de que você tem que chegar no horário. Você vai se assustar. Eu não vou conseguir chegar no horário. Aquilo vai te gerar um vucu-vucu interno e podem acontecer uma série de questões até você chegar no trabalho. E aí você fala assim, estou num dia ruim. Hoje eu estou num dia ruim. Se mesmo você acordando atrasado, você conseguir parar, respirar, entender que está atrasado. Ok, eu estou atrasada. Acalmar e falar o que eu posso fazer nessa situação, o que de melhor eu posso fazer nessa situação. Eu sei que não é muito simples fazer isso, porque no nosso automático a gente está acostumado a se tratar no automático, ali na programação que a gente está acostumada. Oi, Tainá, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Deixa eu acenar aqui para algumas pessoas. Pronto. Mas... gente, a gente não tem noção o tanto que isso causa de questões do nosso dia a dia, o tanto que isso deixa a gente fora do nosso centro, de um centro de amor, de um centro de calma, de equilíbrio. O universo, ele só funciona na energia da harmonia, é a energia do universo. Toda vez que a gente está num pico de desarmonia, de negatividade, de ansiedade, a gente sai dessa frequência mais calma, a gente sai dessa frequência mais harmônica. E é nessa frequência mais harmônica que as soluções aparecem. Por isso o nosso desafio de ir para o nosso centro, de voltar para o nosso centro. Sempre, 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 sempre. Então se assustar é um ato de desamor conosco mesmo. A gente tá... Sabe quando você pega um lago e você começa a jogar um monte de pedra dentro daquele lago? Você joga aquele monte de pedra dentro do lago, aquelas pedras, aquele negócio vai reverberando assim? Vai reverberando, reverberando, reverberando ali dentro do lago. Você está agitando aquele lago. É isso que você está fazendo com você mesmo. Parece simples, né? Parece uma coisa boba, mas não é uma coisa boba. Mexe com todo o seu corpo energético, com todo o seu corpo emocional. E quando a gente vai aprendendo a olhar para as situações com mais calma, com mais equilíbrio, com menos susto, a nossa energia ela fica num estado mais harmônico e a gente começa a encontrar, a sintonizar, a magnetizar soluções para aquelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, se assustar é um caminho muito tóxico para a nossa vida. Tem pessoas, né? A gente que é analista existencial, a gente analisa às vezes os eneatipos das pessoas. Tem várias pessoas que são eneatipo 6, que a gente fala, que é um eneatipo que tem na sombra, a frase do eneatipo 6 na sombra é perigoso. Tudo pro eneatipo 6 é perigoso. Então é perigoso, eu tenho uma pessoa muito querida na família que é eneatipo 6. E realmente, sair à noite é perigoso, sair de carro, pegar o carro e sair essa hora é perigoso, sair com um determinado amigo é perigoso. Muita coisa é perigoso, então tá um nível de se assustar muito intenso,
quando a gente tá nesse lugar de é perigoso, é perigoso, é perigoso. Não tô falando pra gente deixar de analisar as situações, não é isso. Mas é pra gente analisar as situações de um lugar de calma, sabendo que aquele fato aconteceu e o que eu posso fazer para solucionar aquele fato. E não ficar criando hipóteses, às vezes o que aconteceu é muito menor do que o que você tá pensando ali. E quando a gente começa a se assustar, a gente começa a criar coisas. Quem nunca, né? Quem nunca não fez isso aí na vida? Não vai dar certo, não vai dar conta, eu não vou dar conta, eu não sou suficiente. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir. Se a gente for reduzindo, se a gente pega uma situação e a gente for reduzindo os nossos pensamentos, a gente vai chegar nesse padrão de eu não sou boa o bastante. Tudo que nos aflige, absolutamente tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que querem fazer transição de carreira. Normalmente, tá ali acostumado com uma situação, um salário mensal, uma situação de trabalho que mesmo que não seja a que mais a agrada, é uma situação de trabalho que ela já está acostumada. Então, quando eu começo a pensar que eu vou mudar minha rotina, eu começo a pensar, mas será que eu tô pronta para fazer isso? Quando eu começo a pensar que eu vou ficar sem um salário, eu começo a pensar, mas será que eu vou dar conta de pagar as minhas contas? Será que eu vou dar conta de honrar com os meus compromissos? Será que essa outra atividade profissional vai ser suficiente para render o dinheiro que eu preciso? Quando ela pensa que precisa de fazer alguma coisa que ela ainda não fez, que ela ainda não tem habilidade, por exemplo, abrir uma live e falar, ela começa a pensar, mas será que as pessoas vão gostar de mim? Mas será que eu tô pronta para falar o que eu tenho que falar? Tudo isso, gente, dependendo do nível de sensação que você traz, é você estar se assustando. A gente pode fazer uma análise, mas com mais calma, entender, ok, eu estou nesse ponto e eu preciso de chegar nesse outro ponto aqui. Eu estou num lugar, Lívia hoje, né? Eu estou num lugar que eu atingi esse patamar aqui de habilidade para falar, de habilidade para fazer dinheiro, de habilidade para me posicionar. Mas eu ainda preciso chegar nesse patamar XYZ. O que eu faço, o que eu posso fazer hoje para chegar nesse patamar XYZ? É sempre assim. O que eu posso fazer hoje para chegar onde eu quero chegar? Só que para eu conseguir fazer esse tipo de análise, eu preciso de estar no meu centro. Eu preciso de saber, primeiro, o que eu gosto de fazer, onde eu quero chegar, o que é importante para mim, o que eu vou ter que abrir mão e qual ação eu vou ter que imprimir para eu chegar lá. Se eu conseguir fazer isso num estado de mais centramento, me assustando menos, esse processo fica muito mais leve. E assim é com todas as áreas da vida. Quando eu vou fazer isso também para um relacionamento, arrumar um relacionamento novo, várias coisas, algumas pessoas que elas são muito intensas. Então, se a pessoa me olhou de um jeito, meu Deus, ou ela me ama ou ela me odeia. É um tipo muito intenso de ser. E esse tipo, normalmente, ele se assusta muito. E num relacionamento, um olhar pode significar algo muito bom ou muito ruim ali na vida daquela pessoa. Se eu consigo estar no meu centro, olhando as coisas com mais calma e mais harmonia, eu consigo perceber, eu consigo sentir com o meu coração qual é o tipo de energia que está acontecendo naquele relacionamento. Consigo analisar os fatos com mais centramento, com mais tranquilidade. Então, na vida profissional, na vida relacional, na relação com os filhos, seu filho te disse alguma coisa e você já fica brava pensando que... Seu filho fica brava pensando que ele não poderia falar daquele jeito com você. E aí você já começa a um diálogo interno do que eu fiz errado para esse menino tá falando desse jeito. Para esse menino tá me comunicando comigo dessa forma. Onde foi que eu errei? E aí você já começa um processo também de se assustar. Preste atenção que toda vez que a gente vai se assustando, a gente vai gerando um extrato de culpa. Porque algo você não fez ou algo você fez que atraiu aquela situação para sua vida.
Então, quando a gente se assusta, a gente começa a gerar um monte de imagens internas e de culpa de coisas que a gente não conseguiu fazer, não conseguiu alcançar, não conseguiu responder. E isso gera autopunição. Toda culpa, ela vai gerar autopunição, tá? Então, é um ciclo vicioso que está distante da conexão com o amor. Quando eu falo do amor, olha para você ver uma conexão mais amorosa. Quando eu tenho uma conexão mais amorosa, eu tenho qualquer tipo de sensação no meu campo que está me gerando ansiedade, que está me gerando angústia, que está me gerando irritação, que está me gerando medo, eu vou buscar acalmar aquela sensação. Eu vou buscar entender por que eu estou sentindo aquela sensação. Um exercício que eu gosto muito de fazer é o exercício do EFT. Eu já ensinei eles algumas vezes aqui. Ensinei o Ho'oponopono para vocês agora, na live passada. E hoje eu queria trazer essa técnica do EFT, que é uma técnica... Aliás, eu queria que vocês olhassem aqui numa live anterior, posso passá-la aqui depois, mas o EFT ele vai ajudar a liberar essa coisa emocional muito intensa, que a gente fica ali, tô muito angustiada. Em vez de eu ficar me assustando com diversas cenas do que pode acontecer, eu vou lá e libero aquela emoção numa técnica de liberação emocional. Posso liberar também fazendo uma corrida, escrevendo, às vezes entra dentro do carro e levanta o vidro do carro e dá um grito dentro do carro, também ajuda a liberar esse campo emocional quando tá muito intenso. Mas uma coisa que eu queria colocar para vocês, todas as vezes que a gente tá numa energia de menor polaridade, a gente pode elevar aquela energia. A gente pode trabalhar aquele campo emocional para sentir algo mais apropriado com o amor em nós, com a frequência do amor, tá? Então, se eu tô muito triste, se eu tô me assustando muito, olha para você ver um ciclo vicioso. Eu me assusto porque a gasolina tá acabando. E aí eu começo a pensar, nossa, mas eu deveria ter colocado gasolina. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter olhado isso. E agora, o que vai acontecer? Não tem posto perto. E se eu parar no meio da rua? E se um caminhão vier? E se eu não conseguir parar na rodovia? E se eu não conseguir alguém para me ajudar? Então, começo ali a gerar um vucu-vucu, assim, exagerando, começa a gerar um vucu-vucu interno ali, uma sensação de, meu Deus, aquilo a pessoa pode entrar numa crise de pânico. A pessoa, isso mais intensamente, a pessoa pode entrar numa crise de pânico. E aí começa a se assustar, começa a se assustar, começa a se assustar. Se eu paro, e aí eu começo a me culpar por eu não ter colocado a gasolina. É um ciclo vicioso. Eu me assusto, eu me culpo e depois eu começo a me punir. E uma forma de me punir pode ser realmente acontecer algo ruim. Porque de alguma forma eu tô atraindo aquilo ali pro meu campo. Entende? Então, nós temos responsabilidade por tudo. Se eu consigo, ali naquele momento, me acalmar e pensar, ok, eu não olhei, eu não pus gasolina no carro, mas é o que tem para esse momento. Tem uma frase da Louise Hay que é assim, ó, tudo está bem como está. Eu gosto bastante dessa frase. Não é pra gente ficar numa posição cômoda, né, uma aceitação passiva, não é isso. Mas é pra gente olhar os fatos com mais realidade, com mais imparcialidade. Porque existe uma engenharia no universo que ela organiza as coisas. E muitas vezes algo que não tá tão bom é algo que precisou acontecer para alguma coisa ser modificada ali naquele campo. Às vezes você tá ajudando uma outra pessoa, às vezes acabou a gasolina porque você precisava de encontrar com alguém no meio do caminho. Às vezes acabou a gasolina porque você precisava de aprender alguma lição com aquilo. Então tudo existe um porquê no universo. Não adianta a gente ficar se assustando, ficar se culpando e se punindo. Isso não ajuda em nada. Isso afasta a gente do amor próprio. Afasta a gente de um lugar de mais gentileza, de mais equilíbrio interno. E é nesse lugar de gentileza e de equilíbrio interno que a gente vai conseguir construir as coisas com mais leveza, com mais paz e equilíbrio. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, que as coisas não estão acontecendo na vida dela como ela gostaria que acontecesse. Mas ela não está presente. Ela não está no momento presente fazendo aquilo que a vida pede dela. Tem um movimento de paciência com as coisas.
Então, eu todo dia fazer o meu movimento, fazer essa análise interna, me tratar com carinho, entender qual ponto eu estou ali na régua, naquela direção, em qual ponto eu estou. E me auxiliar, me ajudar, contribuir comigo para que eu possa avançar mais alguns passos. É um exercício realmente de autoamor. E uma coisa muito importante, gente, eu vi a Beth Russo falando, eu gosto muito da fala dela. Vida, me surpreenda. É deixar o universo te surpreender. Quando a gente sai desse lugar que eu preciso de controlar tudo, que eu preciso de dar conta de tudo, que todas as variáveis do universo dependem de mim, tudo que acontece na minha vida é culpa minha. A gente fica num lugar de muito peso interno. Se você tem um direcionamento de vida, se você faz a sua parte diariamente, vai se perdoando de tudo que não tá bom, e você conta com o universo, entendendo que existe uma dinâmica maior do que você. E essa dinâmica maior do que você, ela tá a seu favor. Ela tá sempre a favor do seu crescimento. Tem uma frase da Tassi que eu gosto muito, que ela fala assim: na vida tudo é bênção ou lição. Então, ou algo de bom tá acontecendo, sempre é algo de bom, tá? Mas ou é uma bênção que você tá ali recebendo, ou é uma lição que você precisa de receber para você poder se alinhar com aquilo que é mais útil, que é mais favorável para sua vida. Então, tudo está bem como está. Faça a sua parte, se mantenha num centro de calma ativo, uma ação amorosa. Porque quando a gente está aí estagnado, a gente também não está construindo. E a nossa vida é sim responsabilidade nossa. A construção diária precisa de ser alimentada e feita por nós. Então, quando eu estou nesse lugar de fazer o que é necessário ser feito, eu preciso de contar com o universo. Deixa o universo te surpreender, deixa o milagre acontecer. Quantos milagres já aconteceram na minha vida? Quando a gente se abre para contar com o universo, ok, isso aconteceu aqui na minha vida, deixa eu me acalmar, entender por que isso aconteceu, como eu posso mudar essa realidade agora e contar com o universo. Inclusive para desapegar de ideias, desapegar de situações, desapegar de crenças que você tem, de pessoas, de realidades. Todo o nosso sofrimento ele está muito conectado com padrões de desamor e padrões de apego. Muito do nosso sofrimento está conectado aí, da nossa dor. Então, quando eu penso assim, eu tô apegada ali, eu tinha que ter feito desse jeito, eu tinha que ter agido assim, eu tinha que ter conseguido, eu tinha que ter sido mais isso ou mais aquilo. A gente tá se punindo, a gente tá se sufocando internamente. Isso não é se tratar com amor e com carinho, isso é se tratar com pressão interna. Então, quando eu falo um outro passo, que é ser amável e gentil com a gente mesmo, tem tudo a ver com isso que eu falei até agora, que é o terceiro passo que ela traz, né? Seja amável e gentil e paciente consigo mesma. Aqui a gente realmente se tratar como a gente trataria uma criança ou como a gente trataria alguém que a gente ama muito. Eu tava até pensando sobre isso porque eu tenho 2 filhas pequenas também e muitas vezes quando a gente tá tratando os nossos filhos, a gente trata eles de uma forma também que a gente não gostaria de ser tratado. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando eu li essa frase, trate-se como você trataria alguém que você ama muito. Ou como você trataria uma criança. E às vezes a gente exige muito da criança. E aí eu tava pensando isso, ali uma reflexão como mãe, né? Pra quem é mãe aqui também, pensando sobre isso. O quanto a nossa falta de gentileza conosco mesmo, ela reverbera na falta de gentileza com o outro. Porque, na verdade, eu trato o outro como eu me trato. Então, se eu cobro muito de mim, eu normalmente vou cobrar muito do outro também. Eu vou exigir muito do outro também. Eu vou demandar muito da outra pessoa. Quando eu demando muito de mim também. Então, quando eu começo a parar para pensar, tratar-se com amor e gentileza, como você trataria uma pessoa que você ama muito. Aí eu começo a pensar como eu trato as minhas filhas, ou como eu trato as pessoas que eu amo, os meus pais, nos momentos que eu tô bem, nos momentos que eu tô feliz, nos momentos que eu tô
tranquila, nos momentos de um desafio maior, né, que elas estão passando, que elas vêm pedir auxílio, vêm pedir ajuda. Como é que eu trato elas? Como é que eu acolheria elas? Como é que eu poderia dar uma palavra para elas que fosse mais acolhedora, que ajudasse elas a construir algo, em vez de destruir algo que elas já construíram. Porque quando eu chego assim já de solapão, você viu o que você fez, você não deveria ter feito isso. Eu tenho uma das minhas filhas, ela já é crítica por natureza, ela já faz essa autocrítica aí por natureza, essa autoanálise. Então todas as vezes que eu chego e falo, você isso, você aquilo outro, ela se ressente muito. E ela cria ali uns padrões de autocobrança muito forte, ela amplia isso. Então eu parei para refletir sobre isso, como essa coisa do tratar o outro, ele tem muito a ver com a forma como a gente se trata também. E a gente aprender a nos tratar com gentileza para que a gente também trate o outro com gentileza. Tudo bom, Vivi? Seja bem-vinda, amada. Lindeza. Então são reflexões muito poderosas para o nosso dia a dia. Algo muito importante para a gente adotar no nosso dia a dia é o conceito de que não existe a perfeição. A perfeição, ela é o perfeito para o momento. Então todas as vezes que eu tô nesse processo de aprender algo, de aprender a me amar mais, aprender a me tratar com mais carinho, aprender a me criticar menos, eu estou disposta realmente a cuidar mais de mim no meu dia a dia. Eu preciso de entender que isso vai ter momentos de conquista e vai ter momentos que eu vou cair de novo, que vai errar. É um movimento existencial. Isso não é um movimento exato, matemático, que não vai ter erro nenhum. Então vai ter horas que eu vou me criticar sim, e é desafiador aprender a não se criticar. Vai ter horas que eu vou me tratar com desamor. A Aloysia Rey traz algo que eu acho muito interessante. Todas as vezes que a gente come demais, que a gente coloca no nosso corpo alimentos que não são bons para o nosso corpo, todas as vezes que a gente tá com padrões de escassez, todas as vezes que a gente tá com algum tipo de doença, todas as vezes que a gente tá com problemas relacionais, são padrões de desamor. Claro, dentro da metodologia que ela traz, né? Tô colocando isso só para parar para refletir. Eu sei que tem muitas nuances disso, eu não quero entrar nessa polêmica. Mas se a gente parar para refletir sobre isso, todas as vezes que eu estou me entupindo de substâncias tóxicas para o meu organismo, hoje eu vi é um padrão de desamor. Hoje de manhã eu vi um Reels aqui no Instagram, e aí era uma criança mostrando o nível de açúcar dos alimentos, a quantidade de açúcar dos alimentos. E aí ele vai mostrando uma coisa de refrigerante, de Coca-Cola, que é muito comum, eu vejo muitas mães dando aqui para as crianças, né? Uma coisa de Coca-Cola, ela tem 4 colheres de açúcar. Um pacote de biscoito recheado tem um copo inteiro de açúcar. Um copo inteiro de açúcar. Então, assim, são coisas que a gente não leva em conta no dia a dia. Mas ela coloca isso como uma agressão para o seu organismo. É uma agressão todas as vezes que a gente ingere substâncias que fazem mal para o nosso corpo, que inflamam o nosso corpo. E é uma agressão também, a falta. A gente ter falta na nossa vida, falta de algo, quando a gente coloca ali, eu não sou o suficiente, eu não sou boa o bastante, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou sozinha, também é uma agressão. A gente tá deixando de considerar a nossa própria capacidade. Você não fala isso pro seu filho, né? Você não dá conta. Você pode ver que ele tá lá com uma dificuldade de matemática. Você olha lá que ele tá com dificuldade de matemática. É o que eu faço com a minha filha, né? Eu pego lá e olho pra questão dela e falo, filha, como é que a gente vai fazer para superar essa dificuldade? Quantas horas a gente vai precisar de estudar por dia? Quais são os materiais que a gente precisa de estudar? Quais são as questões que a gente precisa de aprender? Pra gente chegar lá onde a gente quer chegar. Mas jamais eu vou falar pra ela, você não dá conta de fazer isso. Você não dá conta. Eu sei que a gente fez isso algumas vezes na nossa vida conosco mesmo, a gente faz muito. Mas quando a gente olha pra esse exemplo do filho, esse exemplo é legal. A gente não faz isso com os nossos filhos se a gente tem um pouquinho mais de consciência. A gente vai incentivar ele a caminhar até onde ele consegue ir. E pode ser que ele supere ali aquele limite, se ele realmente pegar aquilo ali, qualquer limite ele pode superar. E eu já vi milagres acontecendo, mas que demandam esse exercício de olhar para a realidade, entender
onde a gente tá e onde a gente quer chegar e se tratar com esse amor, com esse acolhimento, com essa bondade, né? Com essa bondade com a gente mesmo. Se eu já falo pra mim mesma, eu não dou conta, não vai dar certo, não sei o que, já me dá vontade de ir lá comer algo pra poder, né, ter um prazerzinho, ou sair pra rua, ou fazer qualquer coisa pra eu ter, assim, assistir televisão, fazer qualquer coisa que me tire daquele pensamento de que eu não dou conta. Então eu preciso de começar a me investigar mais no meu dia a dia, saber que tá tudo bem estar no ponto que eu estou. O que eu sou hoje, essa frase é muito interessante. A minha realidade hoje não me define. Isso quer dizer que eu sempre posso ir além naquilo que eu quero. E eu posso focar naquilo que eu sou boa e que eu gosto. Quando eu descubro o que eu realmente gosto, o que eu realmente sou boa, eu reconheço isso e eu foco no desenvolvimento daquelas habilidades, eu cresço invariavelmente. Invariavelmente. E cada micro resultado, eu me apoiar, me elogiar, cada micro resultado que eu tiver ali na minha existência. Porque é um trabalho existencial. Mas vocês percebem que isso não é automático no nosso dia a dia? Vocês percebem que a gente, no dia a dia, a gente, na verdade, inconscientemente, a gente se trata com muita autocrítica, com muita autocobrança, punição, culpa e punição. Por isso que a Loise Rey fala do perdão. O perdão é a chave para tudo. Porque quando você perdoa, você fala, ok, eu não tô desse jeito, eu não atendi essa expectativa, eu não sou essa pessoa, eu ainda era para eu estar lendo já, mas eu só sei o alfabeto. O que eu posso fazer para eu chegar lá? Quando você se perdoa por o que aconteceu ou por o que você não foi, você consegue dar foco no que você está nesse momento. Sempre referenciado naquilo que você é, naquilo que você pode alcançar, naquilo que você tem de melhor. E é muito interessante a gente aprender a substituir as imagens. Observa que todo pensamento, ele traz uma imagem por trás. Então, quando você pensa, eu não sou boa o bastante, se você conseguir se conectar, vai vir uma imagem lá no seu subconsciente. Existe uma imagem por trás daquele pensamento. Tá? Todo pensamento ele vai compor uma imagem. Quando eu falo pra vocês, árvore, invariavelmente você vai pensar numa árvore. Quando eu falo pra vocês, céu, invariavelmente você vai pensar numa imagem de céu. Quando eu falo pra você, dor, invariavelmente você vai pensar em uma situação de dor dentro de você. Quando você se olha no espelho e se fala, feia, nossa, como eu tô feia, você criou no seu cérebro uma imagem de você feia. E você está alimentando aquela imagem. Então, se eu consigo substituir a imagem, eu consigo ir substituindo os pensamentos. É uma forma mais rápida de você conseguir fazer isso. E eu conectar o sentimento com aquela imagem. Então, ao invés de eu pensar que eu não dou conta, eu sugiro sempre fazer um estudo mais aprofundado de autoconhecimento. Para você saber exatamente o que você é e onde você quer chegar. Isso é importantíssimo na vida. Porque senão a gente fica tentando atender a expectativa de outras pessoas. É o que acontece muito quando a gente se sente perdido. Normalmente, quando a gente está perdido, a gente não consegue conectar ainda com aquilo que a gente realmente gosta, com aquilo que a gente realmente acredita, com aquilo que a gente realmente quer fazer. A gente está desconectado dessa fonte de amor em nós, de amor próprio, de amor pela nossa vida, de amor pelos nossos talentos. Então, quando eu estou desconectada desse lugar, eu me sinto perdida. E quando eu me sinto perdida, eu fico presa fácil das outras pessoas. Várias pessoas ficam tentando me guiar na vida e dizer o que é importante para mim, para eu fazer. Mas é só você mesma que vai poder definir o que é importante para você fazer. Isso vem da conexão com a sua própria história, com seus próprios talentos, com a sua própria vida. E quando você sabe esse lugar, ok, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, em qual área eu preciso me desenvolver mais, qual a questão na minha vida que eu preciso de resolver nesse momento. Quando eu sei esse lugar, aí fica fácil de eu colocando imagens na minha cabeça, de imagens de onde eu quero chegar. Então eu começo a me visualizar naquele lugar onde eu quero chegar. E no dia a dia, coisas simples, por exemplo, a questão da gasolina. Se eu tô ali, a gasolina acabou
tá para acabar e eu tô naquele vucu-vucu, aquele medo e papapá, ppp, aquela questão interna, pode ser que gere discussões ali, que se tiver alguém ou outro alguém no carro. Se eu conseguir parar e substituir a imagem, aí eu pego, em vez de eu ficar rodando aquela imagem da gasolina acabando, da estrada, o carro parando na estrada, da pior coisa acontecendo, eu começo a rodar na minha cabeça a imagem de eu chegando em casa, a imagem de eu encontrando um posto, a imagem de alguém me auxiliando no meio do caminho. Se eu consigo, na mesma hora, respirar fundo e substituindo essa imagem, se eu consigo perceber esse movimento do meu inconsciente, eu consigo acalmar todo o meu sistema e magnetizar outra realidade. Parece brincadeira, gente, mas é verdade. É exatamente assim que acontece, tá? É exatamente assim que acontece. Então, eu preciso de, na vida, começar a entender quais são os pensamentos que eu estou nutrindo a meu respeito, como eu estou me tratando, como eu estou me posicionando diante dos desafios da minha vida. Eu estou me acalmando, eu estou me apoiando para que eu possa continuar seguindo em frente, eu estou alimentando pensamentos positivos ou eu estou me assustando, me criticando, que vai gerar culpa e punição, tá? Sempre, todas as vezes que eu tô me assustando, me criticando, isso gera culpa e punição. Aí a necessidade do se perdoar e entender para onde eu quero ir, quais as questões que eu preciso de curar e o que eu preciso de fazer hoje para chegar lá onde eu quero chegar, para manifestar essa realidade que eu quero viver. Percebem como tá tudo conectado com a forma como a gente se trata, como a gente se percebe? E é muito comum a gente ter pensamentos sobre nós mesmos muito limitantes. Eu atendo pessoas praticamente todos os dias, eu atendo pessoas e muitas vêm com uma autoimagem muito distorcida de si mesmos, de coisas que a gente acreditou e de verdades que a gente comprou na nossa vida. Muitas vezes não é que a pessoa quis dizer que você não era capaz, mas ela também se considerava incapaz. Então, quando eu me considero incapaz, essa incapacidade eu vou jogar ela para frente. Eu vou projetar ela no outro. Então, dificilmente uma pessoa que se sente incapaz, ele vai achar que o outro é capaz. Ele vai projetar no outro essa incapacidade que ele mesmo sente. Então, é comum eu ficar assustando também as pessoas ao meu redor, dizendo: ah, mas será que você vai dar conta? Ah, mas será que isso vai dar certo? Ah, mas será que tá suficiente isso que você tá fazendo? É muito comum, tá? Porque eu trato o outro da forma como eu me trato. Então, eu multiplico essa inconsciência, esse padrão de energia, de frequência que tá em mim. Quando eu começo a mudar em mim, eu começo a mudar com o outro. Olha pra você ver que mágica. Eu começo a olhar pro outro e começo a falar: uau, como você tem facilidade para tal coisa. O que você acha de a gente fazer isso, ou de a gente fazer aquilo? Você começa a perceber as coisas incríveis que o outro tem. E você começa a diminuir as críticas para o outro. O que acontece? O outro começa a te amar mais. O outro vai começar a olhar para você e falar assim: nossa, ela me valoriza, ela me respeita, ela me reconhece. É bom estar perto dela. Porque, gente, é péssimo estar perto de alguém que vive criticando a gente o tempo todo. Imagina o seu eu, você tá dentro de a sua essência, né? Sua essência de luz maravilhosa tá dentro de você que se critica o tempo todo. Um exemplo, claro, a essência não vai assim. A essência que a gente fala é essa energia do corpo átmico, de Deus em você. Deus não vai ficar te julgando de forma alguma, tá? Deus, na verdade, é uma energia que vai te alimentar o tempo todo, te nutrir de amor, mas você precisa de aprender a perceber esse amor. E se eu não aprendo a perceber esse amor em mim, eu não consigo perceber esse amor no outro. Então é uma cadeia, né? Comecei a me tratar com mais carinho, comecei a dizer pra mim que tá tudo bem, comecei a pensar o que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar. Eu começo a fazer isso com o outro também, naturalmente o outro vai gostar mais de mim. Comecei a reconhecer aquilo que eu tenho de incrível. Eu tenho facilidade para falar, eu tenho facilidade para acolher. Eu sou importante, eu sei que eu sou importante, porque eu me amo. Eu sei que eu sou importante. Eu sei que eu sou uma pessoa que faz diferença no mundo. Eu sei que a minha ação, ela contribui para a vida do outro. Então, naturalmente, eu vou começar a querer agir. Eu vou começar a querer mostrar o meu talento. Eu vou começar a querer nutrir o outro com aquele talento que eu tenho e contribuir para a vida do outro.
o outro também vai me amar mais. Olha que lindo. É uma cadeia, uma rede. Comecei a perceber esse amor em mim, comecei a me tratar com mais carinho, a me elogiar mais. Eu comecei a ver mais cores no dia. Eu comecei a ver mais as cores do céu, as cores da natureza, as cores ao meu redor. Comecei a ver mais beleza ao meu redor. A vida vai ficando mais bonita, mais colorida. E aí eu vou magnetizando oportunidades mais coloridas também, a partir sempre do meu olhar, a partir sempre das minhas lentes, daquilo que eu consigo perceber. E eu começo a perceber também essa nutrição da vida comigo. Eu começo a perceber que a vida me preenche de tantas coisas, me preenche do ar, me preenche do alimento, me preenche do solo. Na verdade, a Terra ela dá todos os elementos necessários para a gente sobreviver. Fomos nós, seres humanos, que criamos uma série de necessidades artificiais que hoje a gente precisa, né? Mas na real, a gente a Terra dá todos os elementos que a gente precisa. O sol, a terra, as verduras, né? As plantas, as frutas, são o alimento que nasce natural da terra. O vegetal a gente já precisa plantar, mas as frutas nascem naturalmente, as árvores frutíferas, né? As frutas nascem naturalmente. Então, se a gente pensar assim, não é que eu vou lá viver agora, vou descer lá embaixo, vou viver no meio da mata, vou comer só fruta, vou viver de uma forma nômade. Não estou falando isso. Mas eu estou te contando que a natureza já te deu tudo, já te supriu de tudo, para você sobreviver aqui nesse corpo físico. Então, de saber disso já te dá uma sensação de mais calma. Ou seja, eu não vou morrer. Aliás, se eu quiser, eu vou morrer, claro. Tentando tirar os excessos, tá, gente? Os pormenores. Mas a gente pensar grosso modo. Grosso modo, a natureza já me deu tudo que eu preciso para eu sobreviver. Então eu posso ter calma, que o que eu conquistar mais é lucro para mim, é lucro para minha vida. É uma qualidade de vida que eu estou conquistando, além daquela do que é me dada. E eu só consigo perceber isso se eu tô num espaço de amor, num espaço de nutrição interna. Porque senão eu não consigo perceber isso. Eu só consigo ver falta onde eu estou. Falta em mim, falta no outro, falta na vida. Percebe que é uma cadeia? Eu não sou boa o bastante. O outro também não vai ser bom o bastante. E tudo que a vida me der também não vai ser bom o bastante. Porque é a forma como eu penso. Percebem que isso é uma frequência? É muito interessante a gente começar a perceber isso. Quando eu começo, é um exercício simples de começar a me nutrir desse ar, começar a me nutrir do sol, começar a me nutrir da terra e pensar, eu tenho tudo o que eu preciso. Quando eu vou colocando essa matriz em mim, de que eu tenho tudo o que eu preciso, e vou me preenchendo dessa nutrição, as oportunidades elas começam a aparecer. Eu olho para o outro e eu começo a me nutrir do outro também. Eu começo a perceber aquilo que o outro tem de incrível. E eu olho para a vida e eu começo a perceber as oportunidades que a vida me dá para eu fazer mais dinheiro, para eu ter mais aquilo que eu gostaria de ter. Mas é tudo a partir de um olhar interno. Isso quando a gente quer crescer com leveza. Agora, quando é com peso, a gente não precisa de olhar para nada disso, a gente só precisa de focar na meta, né? Focar na meta e eu vou trabalhar tantas horas para eu ganhar tanto, para eu fazer tanto de dinheiro. É mais pesado, envolve mais manipulação, é um exercício de constante ali de peso, uma relação muito forte de exigência consigo mesma. Tem como? Mas é outro caminho, um caminho com mais leveza, é esse caminho de a gente sentir essa nutrição interna, esse amor interno no outro e na vida. E aí a gente começa a abrir espaço para ser abundante, para perceber a abundância do universo, a abundância, a prosperidade da nossa vida. O que é a prosperidade, né? A prosperidade é um canal, o universo é abundante por si só. Nada no universo é pouco. O ar que ele te nutre é muito ar. Tudo é muito. É um princípio do universo, a lei da abundância. Quando uma árvore dá frutos, ela não dá um fruto específico.
Ela não dá um fruto aqui para Neia, um fruto para Paula, um fruto para Liduína. Ela dá frutos em abundância. Ela dá frutos em abundância, aquilo cai no solo e fica ali, né? Se transforma em matéria-prima também. Matéria-prima que a gente fala, não é matéria-prima, né, gente? Se transforma em adubo ali. Então, tudo no universo existe em abundância. A água existe em abundância, o ar existe em abundância. A vida, ela é uma vida e uma vida em abundância. Quando eu construo o meu canal de percepção dessa abundância, quando eu entro em fluxo com essa abundância do universo, eu tenho prosperidade. Eu tenho prosperidade. Prosperidade nem sempre significa a gente ter muito dinheiro. Prosperidade significa a sua vida estar crescendo. E aí você pode ter, se você for analisar todas as áreas da sua vida, você pode perceber crescimentos na área física, na área relacional, na área profissional, na sua relação com o Deus, na sua relação com a natureza. Se não está crescendo, ela está evoluindo, ela está contraindo, ela está expandindo. Então, o fato dela estar expandindo, ela está prosperando. E a prosperidade, ela também é uma percepção. Ela é uma percepção da abundância. E quanto mais eu percebo essa energia no meu corpo, mais ela se manifesta na minha vida. Parece paradoxal, mas é isso, tá, gente? Então, tudo é uma questão de percepção. A gente começar a perceber essa energia e deixar ela se manifestar na nossa vida. Claro que existem diversas técnicas, estratégias, existem diversas ações que a gente precisa de fazer, mas muitas pessoas que fazem várias coisas, elas fazem com muito peso, porque não estão conectadas com esse fluxo de abundância do universo. Quando você está no seu lugar, fazendo o que você precisa fazer, efetuando as curas no seu campo que você precisa de curar, você começa a entrar no fluxo de abundância. E começa a lei do dar e receber, né? A trocar com a vida. A vida me dá e eu retribuo. A vida me dá e eu retribuo. A vida me dá e eu retribuo. É um movimento, tá? De constância. E é um aprendizado. É um aprendizado a aprender a se perceber nesse fluxo de prosperidade. Mas tudo é uma questão interna. E esse exercício de amor próprio é um primeiro passo, um primeiro grande passo que eu falo, é um portal para a gente perceber essa energia da abundância em nós. A nossa primeira dor, quando a gente nasce, aí tem os estudos do Pathwork, é muito legal esses estudos, tem um livro chamado Não Temas o Mal, e ele vai trazer muito essa compreensão. Quando a gente se desconecta do corpo da nossa mãe, a gente se desconecta da sensação, a gente começa a buscar a sensação de amor. É como se a gente tivesse sido separado, a sensação de separação. É aí que nasce a carência, que nasce a falta, que nasce a escassez. Essa é uma das principais dores do ser humano, é a carência. Então, quando a gente começa a se conectar novamente com esse sentido de amor, a gente começa a se conectar com o sentido de abundância, com o sentido de prosperidade, com o sentido de nutrição. E isso começa com o nosso perceber novamente desse ponto de amor. E aí vai envolver, claro, a cura com os pais, né? A constelação trabalha muito isso. Vai envolver sua relação com esse universo e vai envolver, sobretudo, a sua relação consigo mesmo. O valor, a importância que você dá para a sua vida e os pensamentos que você escolhe ter e se nutrir diariamente, a forma como você escolhe se tratar o outro e tratar o todo. E a sua postura diante da vida. Porque nós somos seres integrados. Apesar de parecermos separados, a nossa ação ela influencia e impacta no todo. Então, quando eu tenho uma postura de reconhecer aquilo que eu tenho, que eu já tenho, e ofertar isso para o mundo, como uma mangueira, oferta as suas mangas, como uma jabuticabeira, oferta as suas jabuticabas, como o sol oferta a sua luz, como o solo oferta a sua capacidade de nutrição ali, né, de dar vida.
eu preciso de reconhecer e ofertar as minhas dádivas, para a vida poder também reconhecer e ofertar aquilo que a vida tem para mim. Então é um movimento, é uma postura que eu tenho diante da vida. Contribuir, crescer e contribuir. Em resumo, são as necessidades do nosso espírito. Crescer e contribuir. Então, amor próprio tem tudo a ver com crescimento, com nutrição, com prosperidade. E contribuição tem tudo a ver também com amor próprio, com eu reconhecer o poder dos meus talentos, o valor das minhas dádivas e ofertar isso para o mundo. Eu acho que era isso, gente. Eu falei bastante coisa aqui para vocês. Queria colocar também que é muito importante, como eu já disse, a gente saber o que a gente é, qual é a nossa energia. Que ontem eu estava na yoga, foi muito interessante. Eu tenho, quando a gente vai fazendo os movimentos, né? E a yoga é uma coisa nova para mim. Eu já tentei fazer várias vezes e nunca tinha conseguido. E agora eu me determinei a fazer. Mas quando eu começo a fazer os exercícios de yoga, eu vejo que o lado esquerdo do meu corpo, ele é muito livre. Ele tem muito mais abertura. O lado direito, ele é mais travado. E eu sinto uns pensamentos mesmo, assim, ao longo da coluna. Algumas coisas físicas também, assim, no corpo mesmo. E aí eu fui perguntar para a professora, ela falou assim, da energia, que é a energia do lado masculino, que é a energia de racionalidade, é a energia do fazer, da vida, né? A energia que vai para frente, a energia do pai que a gente fala. Isso sempre foi assim no meu corpo. É um equilíbrio que eu preciso de ter ali. Energia da mãe e energia do pai. Eu sempre fui mais feminina, sempre tive muito mais facilidade para dentro, para nutrição interna, para meditação, do que para a vida, para essa coisa do sair para fora. E a vida me exige isso. Eu falo muito do mapa de nascimento. Eu tenho uma missão 8, que é uma missão no mapa de nascimento, quem não conhece, é uma ferramenta da numerologia cabalística, e ela traz muito essa concepção, né, de quem é você, o que você veio fazer, quais são as suas energias aqui no mundo, o que você veio entregar. É uma ferramenta muito poderosa. E ela traz muito forte essa força de conexão, essa força mais feminina, que tá no número 7 também, no meu destino, na minha motivação, tá ali. Essa força de intuição, de presença, de materna, mas eu preciso de entregar, eu preciso de conectar esse materno com o material. Então eu preciso de unir espírito e matéria. Preciso de trazer essa consciência de espiritualidade, de amor próprio, de nutrição para o dia a dia, para as práticas do dia a dia. Então é ter um trabalho com mais amor, é viver um relacionamento com mais amor, mais espiritual. Quando eu falo mais espiritual, é mais amoroso, é mais conectado com o sentido do seu coração e conectado com o outro, conectado com a vida. Isso para mim é muito desafiador, ir para a matéria, construir isso na matéria, na vida física. O meu próprio corpo reflete isso. Unir essa parte do cuidado com o mental, emocional e o cuidado com o físico é um exemplo disso. Eu tenho muito mais facilidade de sentar e ficar 3 horas meditando do que fazer 1 hora de exercício físico. A desintegração, o corpo precisa de integrar com a mente, com o emocional. É uma integração. Fazer o que você ama no seu trabalho, ele precisa de estar integrado com fazer dinheiro, porque a gente precisa, o dinheiro é energia material aqui. Então a gente precisa de integrar, então no momento de integração dessas duas coisas. E esse é um desafio para minha vida. Agora não vai adiantar, eu fui lá para yoga, eu vi que tinha várias questões aqui do lado direito. Antigamente eu falaria assim, eu sempre fui assim, isso é muito difícil, isso dói, isso enche o saco, eu não vou fazer isso. Eu dava um jeito de sair dali. Agora com mais consciência eu vou para aquele lugar todos os dias e eu penso, hoje eu vou destravar mais um pouquinho. Hoje eu vou abrir mais um pouquinho espaço para essa energia, essa força de integração com a matéria fluir em mim. E isso para mim é uma decisão, é um pensamento que eu escolhi pensar. É uma postura que eu escolhi ter. Eu escolhi porque eu entendi com o processo de autoconhecimento que isso era importante para mim, isso está até no meu mapa de nascimento. Eu entendi que isso era importante para mim e isso estava causando dores na minha vida. Eu precisava dessa integração. Então hoje eu estou olhando mais. Eu olho para a alimentação hoje, não é com aquele afã de emagrecer.
É aquela coisa de escolher melhor o alimento, de trazer um alimento que me nutra mais. Não que eu só coma alimentos que sejam divinos, né? E tal. Não, eu não tenho assim, toda radicalidade, ela não se sustenta. Então hoje eu tô optando por fazer as coisas com mais calma, com mais equilíbrio, com mais amor comigo mesmo. Porque se eu tirar tudo que eu gosto, eu vou sofrer. Mas com essa consciência de que quanto mais eu vou nutrindo, vou aprendendo a nutrir meu corpo de uma forma saudável, com aquilo que faz bem pro meu corpo, mais eu estou me amando. Quando eu opto de ir lá para yoga, fazer esse trabalho no físico, no corpo, eu estou me amando. Eu estou trazendo essa integração. Ao mesmo tempo que eu estou me amando, eu estou cumprindo aqui o meu propósito de vida. Que o meu propósito de vida é entregar a realização na matéria. Entregar a realização na matéria, unindo com a espiritualidade, unindo com o senso de amor, de significado. Então não é simplesmente construir na matéria, construir referenciado na sua essência, referenciado naquilo que você tem de melhor, referenciado na energia do amor. Entende? Eu tô falando tudo isso pra vocês pra dizer que é um movimento realmente de paciência, de consciência, de paciência e de muito amor. Quando você faz uma vez e você vai lá e faz mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, eu escolho me amar um pouco mais hoje do que eu me amei ontem. É um pensamento que você coloca aqui por dia. Eu escolho me tratar com mais carinho hoje do que eu escolhi me tratar ontem. Quando você pega uma mão, você coloca as mãos assim, ó, naturalmente o dedo vai para um lugar, né? Se eu mudo o dedo aqui, ó, tenta fazer isso para você, é estranho. É muito estranho quando eu faço isso, é mais natural eu fazer assim, porque o meu sistema tá acostumado assim. Aí eu abro de novo, fecho de novo, vou fechar para o outro lugar, ó. Na segunda vez já é menos estranho. Vou fazer de novo. Na terceira vez já é menos estranho. Então tudo que eu vou fazer de novo parece estranho. Porque existe uma programação, existe um caminho neural já construído ali. E a mente, ela vai te proteger de algo que é novo. Porque ela entende que algo novo pode ser perigoso. Pode levar você a um risco de vida. Isso é a sua mente protetora. Nossa mente é uma mente do bicho, é uma mente animal. Então você foi acostumado a vida inteira Meu marido fala às vezes isso assim, sabe? Ele tem uma resposta mais ríspida ou mais alguma coisa assim, aí ele fala assim, é natural, que bobagem. Minha mãe sempre falou assim comigo, não tem problema nenhum. É a forma como ele acostumou. No sistema dele aquilo é normal, só que eu vejo que quando eu consigo me acalmar e tratar com mais gentileza, a resposta é outra. A resposta do ser humano é outra. Isso comigo também. Então, eu comi isso a vida toda, não tem problema nenhum. Eu fiz isso a vida toda, não tem problema nenhum. Não tem problema porque o seu sistema está acostumado com aquilo. Só que com o tempo começa a vir doenças físicas, ansiedades, problemas de relacionamento, solidão, começa a vir um monte de coisa, começa a vir o resultado daquela agressão. Então, é muito interessante a gente aprender a se olhar, a gente aprender a se olhar com mais amor, se tratar com mais amor e a gente reverberar isso no outro e no todo. Tá bom, meus amores? Então, só por hoje eu escolho me tratar com mais amor. Tá com Vucu Vucu? Usa EFT, é maravilhoso o EFT. Tá perdido? Análise existencial. É um conteúdo lindo. Tem várias terapias também, desbloqueio de sombras que a gente pode fazer. Ho'oponopono para você mesmo, é muito poderosa essa técnica. Livinha abençoado, seu nome, né? Abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Fazer isso todos os dias, gente, muda a nossa vida, vai mudando a nossa relação conosco mesmo, tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês hoje. Semana que vem a gente traz um pouco mais sobre esse conteúdo. Eu iria fazer várias lives, mas eu vou fazer menos, eu acho que eu vou fazer umas 3 ou 4 sobre esse tema, pra gente mudar, tá bom? Beijo pra vocês, excelente dia, foi um prazer, sempre gosto de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. E lembrem-se que esse é um dos nossos propósitos, curar a nós mesmos, aprender a ter uma relação mais amorosa conosco, que vai refletir no outro e na vida. Gratidão, meu amor. Patrícia, né? Tá sempre por aqui. Gratidão, meu amor. Acho que eu não te conheço ainda. Você é da Rainbow, não é? Tava lá ontem. Você viu que lindo? Ontem foi uma mentoria com Chandra Lacombe na Uni Rainbow, uma escola que eu participo, que eu amo muito. Vai abrir agora a inscrição para entrar na Uni Rainbow. Eu recomendo demais. É um grupo incrível. Vale muito a pena.
Gratidão, um beijo pra vocês, excelente dia. Passem a live, tá, gente? Para outras pessoas verem também.